Obrigada de ter aceitado o nosso convite para a live. Roberta, a gente já conversou um pouquinho, mas eu queria contar para o pessoal como que nasceu essa ideia de fazer o serviço Bom, vocês têm diversos serviços, mas hoje a live, o tema é sobre alugar casa aqui em Montreal. Como é que surgiu essa ideia de começar esse negócio? Foi uma loucura, porque foi durante a pandemia, né? A gente teve a ideia não começou para fazer a parte de aluguel, né, que hoje é o carro-chefe da Montreal For You. Ela começou pela necessidade de quarentena das pessoas aqui em Montreal, no Canadá como um todo, né? Então, a Montreal For You, ela surgiu em abril. Na verdade, a gente firmou, vamos dizer assim, o início mesmo da Montreal For You em abril de 2021. E ainda estávamos na pandemia, então ainda estava naquele processo de que o governo queria 14 dias de quarentena para quem estava podendo entrar, porque ainda estava muito restrito, não tínhamos acesso a turistas e só podia entrar vistos de trabalho e em alguns casos estavam entrando poucos vistos de estudante aqui, né, para fazer o college, mas iniciou a ideia disso num pacote quarentena, que era para poder ajudar o pessoal que tinha que sair do aeroporto e ir direto para um hotel, né? Ou para a sua casa alugada e tal, mas só podia sair depois de 14 dias. Então, nesse caso, surgiu o pacote quarentena, que era fazer uma compra antecipada com comida, alguns itens de sobrevivência, né, coisas de casa, de utilidades de casa, para que as pessoas não precisassem sair durante esses 14 dias, porque de fato a polícia aqui estava batendo na portinha, assim, surpresa, para saber se você continuava em casa, se você não dava aquela escapulida, né? Então a Montreal For You surgiu aí. Entendi. E aí, hoje, que você já tá com bastante experiência, eu sei que, né, toda hora a gente acompanha, chegou família tal, outra família e tal. Conta um pouco sobre, assim, o que uma pessoa que tá no Brasil precisa em questão de documentação para já começar a deixar certinho, para depois poder entrar em contato com vocês e poder alugar uma casa. Alugar uma casa à distância, em termos de documentação, é necessário ter 4 coisas fundamentais, né? Que seria visto, né? Tá com um visto aprovado, no caso. Pode ser aquele PDF que o governo manda solicitando passaporte e tudo mais, que se o prazo estiver apertadinho, a gente consegue dar entrada num aluguel ainda com esse PDF, sem ser com o stamp, né, do visto. O passaporte, né, porque é a identidade, às vezes eles pedem 2 identidades, 2 peças de identidade, então pode ser feito o passaporte e o visto americano, se assim a pessoa tiver. Se não tiver visto americano, porque tem foto, né, no visto americano, se não tiver o visto americano, pode dar entrada somente com o passaporte brasileiro mesmo. E aí a comprovação financeira, né? Então, quanto que a pessoa tem de reserva que está trazendo para o Canadá. E a parte, aí vem, se você for estudante, se a pessoa que está alugando à distância for estudante, vai precisar da LOA do college, só para casar as informações mesmo. Se o visto é de estudante, casou a informação com a LOA do college. E se você está vindo trabalhar, aí no caso seria o contrato de trabalho vinculado, que seria a justificativa da job offer, né? Tá, e aí a pessoa tendo essa documentação, você falou 4. A primeira seria a parte seria visto, e as outras? A identidade, que seria passaporte, a LOA ou o contrato de trabalho, a depender do tipo do visto, e a comprovação financeira. Então, seria essas 4 coisas, iniciais, para poder fazer a aplicação de um aluguel à distância, né? Tá. E o que você diria, assim, para quem tá pensando em alugar, né? Aquilo que a gente estava conversando sobre expectativa e realidade, de diferença, para a pessoa não ficar com uma expectativa lá em cima, enfim, o que você teria a dizer de dica para as pessoas que estão procurando apartamento ou que vão falar com você? Olha, eu acho que o principal é assim: primeiro, pesquisa.
né, não levem como parâmetro de pesquisa algum Instagram de pessoas que você segue e tudo mais que você gosta de ver. Não leve isso como um parâmetro, porque às vezes essas pessoas estão aqui há mais de 1 ano, 2, 3, então a situação de imóvel dessa pessoa já é diferente, preço também já é diferente. Então a primeira coisa que eu digo é: primeiro, abra a cabeça, né? Porque aqui a estrutura de arquitetura, de acabamento, de layout é totalmente diferente do Brasil. Que tem apartamento que você entra pelo corredor dos quartos e no fundo é que é a sala e a cozinha. Para um brasileiro que é acostumado com os layouts do Brasil, isso é inadmissível. Como é que eu vou entrar em um apartamento e já é um corredor, quarto, banheiro, e lá no fundo é que é uma sala e uma cozinha? Então, assim, é abrir realmente a mente que a gente precisa se adaptar ao estilo daqui, e não o estilo daqui precisa se adaptar ao brasileiro, né? Então, esse é... Você falou uma coisa, Roberta, eu lembrei pra mim foi bem chocante aqui, a questão da máquina de lavar e secar na cozinha. Né? Você tá falando dessa... Agora eu lembrei, eu falei, nossa, tá aí uma coisa que eu me chocou. Assim, como que ela tá aqui? E sem contar que tem que botar em outro lugar. A área de serviço, sim, aqui não existe área de serviço, né? Mas a área de serviço é vizinho à cozinha. Então, assim, a máquina de lavar e de secar estar perto da cozinha não é algo que a gente estranha. Mas o que é estranho é que muitas vezes a máquina de lavar e de secar é vizinho a um fogão. Exatamente. Tá do lado do fogão. Vizinho ao fogão, não tem porta, é uma empilhada, uma em cima da outra, ou às vezes é embaixo na bancada, uma do lado da outra. Então, assim, é uma coisa muito esquisita. Aqui em casa, por exemplo, a lavanderia, né, que é só um armáriozinho com a máquina de lavar e de secar dentro, a lavanderia é no corredor dos quartos. Então, eu olho assim, eu digo, eu tô saindo da sala, tô entrando e tem uma porta tipo um armário. Quando eu abro, é uma laundry. Então, isso é que a gente precisa ir se adaptando, né, a coisas que são muito diferentes do que é no Brasil, de não existir um tanque para lavar um tênis. Onde é que eu vou lavar o tênis, amiga? Ou vai ser no banheiro, ou vai ser na pia da cozinha. Não tem outra opção, entendeu? Não temos tanque. Então, a dica maior é cabeça aberta. É assim, eu posso pagar isso e eu recebo isso por esse valor. Então, tô aceitando o layout que vier, o estilo que vier. Por quê? Porque aqui é assim. E na medida do que a gente vai convivendo aqui no Canadá, principalmente, eu digo principalmente na província do Quebec, porque a gente vê algumas diferenças até em outras províncias do Canadá, né? Até mesmo relacionada a imóvel, mas o Quebec é um país dentro do Canadá. Então, até nisso é diferente. Então é isso, é cabeça aberta. Cabeça aberta. Para quem não vai vir muita frustração. Você falou um ponto interessante, porque às vezes você tem um limite de dinheiro, todo mundo tem um limite, um teto que você quer gastar, e aí você vai ter que priorizar o que é importante, né? Se é a questão de você ter não entrar pelos quartos, você não vai suportar morar num lugar assim. O que vai ser importante. E aqui tem muito basement, né? Que também a gente não tem isso no Brasil, assim. Não é tão comum como a gente tem aqui, morar, que fica aquela janelinha meio para cima, meio para baixo, entra poeira. Então tem todos os pormenores, né? Pra ver qual que vale mais a pena para alugar. Primeiro as pessoas precisam eleger prioridades de verdade. Não é assim, eu gostaria de ter 2 quartos, 2 banheiros, não sei o que, parará. Não, é realmente eleger prioridade. A prioridade é o dinheiro, a prioridade é economizar, então tem que aceitar o que vier dentro dessa economia. Não, a prioridade é o conforto, então paga pelo conforto, né? Então, assim, tem que eleger qual que é a prioridade, porque muitas vezes a gente quer manter o nosso padrão. Eu sempre digo para todos os clientes da gente, para todo mundo, quem vem para o Canadá não é vamos dizer assim, um pé rapado no Brasil. Por quê? Porque para vir para o Canadá, você precisa comprovar dinheiro, você precisa ter uma determinada estrutura, você precisa vir para fazer um college ou para vir trabalhando. Então, não é qualquer pessoa no Brasil que está vindo para o Canadá. Então, precisa de planejamento financeiro, precisa de tudo isso. Então,
manter padrão, aquele padrão que você tem no Brasil, de já ter uma zona de conforto, de já ter uma carreira, de já ter, né, um patamar equivalente à tua vida, provavelmente vai ser difícil você manter, principalmente no primeiro ano aqui. Vai ser muito difícil você manter. Por quê? Porque você ainda não tem carreira aqui, você ainda não está ganhando em dólar, você está pagando vezes 3,8, vezes 4. Então, um aluguel de $1.000 é um aluguel de R$4.000 no Brasil. Então, assim, aí você fala, pô, eu tô pagando R$4.000 em um kitnet, mas é o que temos para hoje. Você não está pagando $4.000, você está pagando $1.000. Então, é de fato eleger a prioridade dentro do cenário do plano, porque se você não eleger prioridade, vai acontecer como eu já vi acontecendo. Eu quero manter o conforto, aí eu boto o patamar do budget lá em cima, aí quando eu chego aqui com 3 meses começa, eu queria repassar o meu apartamento. Por quê? Porque não tá dando para pagar. Mas poxa, o planejamento foi há 5 meses atrás, você não previu isso, entendeu? Então assim, tem que prever todos os cenários de A a Z. Se pode dar certo o trabalho, se não der certo o trabalho, se eu não ganhar em dólar e se na primeira semana eu não arrumar um emprego, você tem que ir fazendo todos os planos e eleger a prioridade, porque senão vai gerar frustração. É até uma coisa que o governo mesmo faz, né? A comprovação de dinheiro para vir como estudante. Sim. Já cabe 1 ano de sustento. A família tem que comprovar 1 ano de sustento. Não significa que você não vai estar trabalhando durante esse ano. É 1 ano para poder estar se adaptando, né? E que pode acontecer da pessoa não ter conseguido emprego. Então ela, assim, não vai ficar 1 ano sem emprego, mas o próprio governo já tem esse requerimento de ser 1 ano, porque sabe dessas dificuldades, que você vai chegar aqui, vai ter roupa de inverno para comprar, vai ter que comprar um monte de coisa que você não imaginava. Enfim, pode dar algum isso, problema como em qualquer lugar do mundo, assim, né? Não, e aí você vai precisar... Você que está assistindo isso e que vai assistir ainda e que ainda está no planejamento no Brasil, pelo amor de Deus, não gasta a tua reserva financeira. Porque o que é que eu vejo o cenário? Me procuram já deram entrada no visto, ou seja, já tiraram aqueles extratos bancários, já comprovaram para o governo esse 1 ano de sustento, aí começa o quê? A gastar o dinheiro. Aí paga college, aí paga passagem, aí não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí quando chega para o imóvel, poxa, eu não tenho. O imóvel também vai exigir pelo menos 1 ano de aluguel mais um extra. Por quê? Porque o que é que o aluguel imagina? O que é que a pessoa imagina? Eles não sabem como é que é para um estrangeiro aqui. Muitos não sabem o que é que o estrangeiro precisa fazer, se consegue emprego rápido ou não. É a mesma coisa de um brasileiro. Se eu parar para perguntar para um brasileiro, você sabe como é que um estrangeiro se estabelece no Brasil? O brasileiro vai dizer, não, nunca procurei nem saber. Então, muita gente daqui também não procura saber. Então, eles não sabem que brasileiro é esforçado, que consegue emprego rápido. Por quê? Porque nós, graças a Deus, somos uma nacionalidade diferenciada, né, de várias outras e tudo mais. Então, mas ele exige de comprovação financeira também esse 1 ano. Então, se eu quero um aluguel de $2.000 por mês, eu preciso comprovar 12 meses de $2.000 mais uma média de 30% a mais, a depender da quantidade de pessoas que vão morar dentro do apartamento. Por quê? Porque o que é que ele imagina? Beleza, ele tem 1 ano. Vamos supor que você só tem 1 ano de aluguel para comprovar. Aí ele vai dizer, nesse primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, se ele não arrumar um emprego, ele vai pegar o dinheirinho do aluguel e vai começar a gastar. Então, lá na frente, ele não vai ter dinheiro para me pagar. Então, a aplicação do aluguel ela não vai ser aprovada por falta de recursos financeiros. Então, pelo amor de Deus, gente, não comece a gastar o dinheiro aí à torta e à direita, achando que a comprovação já foi feita, o visto já foi aprovado e que tá tudo certo. Não, ainda tem o aluguel para comprovar. Importante isso, tem o aluguel para comprovar, porque você, quando chega aqui, você não tem, muitas vezes você precisa de uma pessoa que vai certificar por você, né? Porque você não tem nome ainda, você ainda não tem nenhum histórico aqui, e não vai contar o de lá. E se o dinheiro, né? Então, não for suficiente, dois cenários acontecem. O primeiro, ou eles pedem um garantidor, que seria tipo um fiador no Brasil, alguém que assine o contrato e vai arcar com o aluguel caso você não possa. Ou o segundo cenário, que é o que mais acontece. Não, sua aplicação não foi aprovada, vá pro próximo. Tipo assim, next. Então, exatamente. Então, esses 2 cenários podem acontecer se você não comprovar um dinheiro suficiente. E na maioria dos casos,
que acontece, são poucos, mas na maioria do caso que acontece, de pedirem um fiador, o próprio cliente, por exemplo, diz, eu não vou importunar ninguém aqui no Brasil para estar assinando contrato para mim no Canadá, entendeu? Eu não vou pedir a ninguém para assinar, então a gente acaba pulando para o próximo apartamento. Então, isso é uma questão, assim, de extrema importância, e isso desgasta pra caramba, e aí já começa o cenário do desespero, porque nós já estamos vendo apartamento com 2 meses, 1 mês para a chegada da pessoa, então a pessoa já começa a se desesperar, meu Deus, não vai dar tempo, eu não tenho apartamento, eu não tenho lugar para ficar, minha família onde é que vai ficar? Então já começa a gerar esse caos, entendeu? Então assim, minha vida é dentro de um caos. Queremos saber da sua vida, exatamente, o que acontece para preparar os próximos. Cada cliente é um tornado diferente, entendeu? É um caos diferente. Isso acontece demais. Justamente por isso, porque o cliente imagina que a gente está num prazo muito apertado e a gente precisa contar que pode acontecer dentro desse processo de 1, de 2 meses, pode acontecer inúmeros cenários, inúmeras situações, inclusive essa, da gente já tá batendo na porta para assinar o contrato e aí o cara diz, não, eu preciso de um fiador. E aí o cliente faz, não, eu não quero um fiador. E aí desiste de todo o processo, a gente recomeça do zero, faltando menos tempo ainda, entendeu? Para fechar um aluguel. Então é bem tumultuado esse processo, pessoal. Ninguém disse que era fácil. Certo, então a dica de ouro aí é manter a comprovação financeira que teve que comprovar lá para o visto para conseguir também o apartamento, né? E tá com a cabeça talvez um pouco para diminuir o primeiro aluguel, não ser tão caro, para não ficar numa situação financeira apertada depois e ter que recorrer a você de novo para falar, acho um outro apartamento, esse aqui tá me enforcando, né? E falando de preços, aqui tem uma peculiaridade que eu não tinha entendido quando eu cheguei. O que é 3,5, 4,5, 5,5? Né? Que o meio é o coitado do banheiro. O que você poderia dizer a respeito dos valores em média? Do que a gente acha, assim, dá um panorama para quem... Que isso é uma pergunta que eu sempre escuto dos estudantes, né? Quanto que é o aluguel? Bom, tem uma infinidade de A a Z, né? Vai depender de muitos critérios, mas assim, uma média do que geralmente as pessoas acabam pegando e o que tem dentro e o que a pessoa pode esperar também que, mas tenha a ideia de que também não vai ter isso, tá, sabe? Só para dar uma ideia. Aqui eles são contados, vamos dizer assim, pela quantidade de cômodos e não pela quantidade de quartos, né? Então a gente não chega assim, eu tô procurando um apartamento de 2 quartos. Não, eu tô procurando um 4,5. E aí seria relacionado aos cômodos fechados, né? Ou seja, fechado com parede, às vezes não necessariamente porta, porque uma sala, em muitos casos, não tem porta, né? Mas são meio que locais fechados. Então seria, por exemplo, um 3,5. Aí a gente já vai para um apartamento de 1 quarto, que é um quarto fechado, uma sala, uma cozinha, que seriam 3, e o meio, que é o banheiro, né? Então assim vai sucessivamente. 2 quartos seriam 2 quartos, uma sala e uma cozinha. Então são 4,5, que é o banheiro. 5,5, teoricamente, seriam 3 quartos, né? Pode ser que aconteça de um 5,5, por exemplo, eles considerarem 2 quartos fechados, 2 salas, a cozinha, e aí vem o meio, que é o banheiro, né? Então tem alguns casos desses, mas em sua grande maioria, 3,5 é um quarto, 4,5 é um 2 quartos e 5,5 é um de 3 quartos, né? E assim sucessivamente. E aí, o que é que eu vejo de cenário? Primeiro ponto, para ninguém gerar na frustração, Montreal não tem mais o cenário que tínhamos antes da pandemia, né? Que é aquele negócio de Montreal é uma cidade muito barata de aluguel e tudo mais. A gente conseguia apartamentos de 1 quarto aqui por $600, $700, né? E hoje não está mais sendo assim, né? Para você pegar um apartamento assim, é dividindo o apartamento com alguém, não é você... Isso. Mas no Canadá inteiro, né? A gente teve inflação que não tinha 30 anos atrás. A gente teve uma situação de que para quem tá já no aluguel, o locatário não, quem aluga não pode aumentar, o locador não pode aumentar tanto, tem uma porcentagem máxima que ele pode aumentar. Então, por exemplo, se a pessoa tá 10 anos no mesmo lugar, ela vai continuar pagando um preço bom hoje em dia.
Mas para quem é novo no mercado, que vai tentar alugar, exatamente, novos contratos assim, preços, estão muito caros, de uma forma geral, assim. Ainda encontramos apartamento entre 1.000 e 1.200? Encontramos, mas é peças raras quando o apartamento é bom. Porque uma coisa é você encontrar caindo aos pedaços por 1.000 e outra coisa é você encontrar um apartamento razoavelmente reformadinho, em boas condições, por 1.000, entendeu? Isso são coisas completamente diferentes. Então, por isso que lá no início da live eu disse, cuidado com o que você vê no Instagram. Porque eu tô nesse apartamento já tem 2 anos. Então, o meu valor de apartamento, quando teve um exemplo bem clichê, quando teve agora o reajuste de julho, né, eu e o Williams, o nosso apartamento reajustou em $100, a gente, poxa, que reajuste alto, vamos procurar outro apartamento, agora a gente quer manter o mesmo nível de apartamento. Quando a gente foi olhar, o apartamento estava para um novo contrato $300 a mais do que o que a gente ia pagar com o reajuste. A gente disse, não, vamos pagar os $100 a mais de reajuste, porque não dá certo. Não dá pra gente ir para um novo contrato. Então a gente foi e renovou o contrato do apartamento. Então tá muito assim, o cenário de pessoas que moram aqui há 1 ano, 2, 3, elas estão pagando muito menos do que pessoas que estão chegando agora e estão fazendo um novo contrato. Sim. Então apartamentos de 1 quarto, que é que eu vejo aqui. Se você quer um apartamento mais novo e mais moderno, se prepara para pagar entre 1.400, 1.450 até 1.700. Vai depender, para 1 quarto, depender região. Quanto mais perto de downtown, quanto mais próximo de metrô, obviamente, o valor vai subir. Né? E para apartamentos mais antigos, eu diria que a gente ainda está na faixa aí dos seus 1.300, 1.500, né? Nessa faixa, e óbvio, quanto mais longe do centro e que não precisa de um metrô vizinho, provavelmente você vai pagar mais barato. A lógica é a mesma, inclusive lá no Brasil e em São Paulo. Se você vai morar vizinho ao metrô em São Paulo, você vai pagar muito mais caro do que uma pessoa que mora lá, não sei aonde, e que vai precisar pegar um ônibus para poder chegar em um metrô. É a mesma lógica, a lógica não muda, né? Para um apartamento de 2 quartos, eu já tô vendo aí um cenário numa faixa de 1.700 a 2.200, tá? Vai depender, é a mesma coisa, vai depender do quão moderno você quer, do quão perto do metrô e do centro você quer. E de 3 quartos, aí o céu tá sendo o limite, tá sendo apartamentos assim, na faixa de 2.500, um apartamento de 3 quartos em Montreal, né? Encontramos mais barato, Roberta? Roberta, eu fui pro Marketplace e achei mais barato do que o que você tá dizendo. Sim, encontramos mais baratos como encontramos mais caros, né? É tudo muito relativo. Eu tô dizendo uma média, assim, geralzona. Sem fazer pesquisa, se prepara para isso. Aí quando você começa a fazer uma pesquisa mais profunda, aí obviamente a gente vai achando os famosos achados. Muitas vezes são anúncios que são colocados nas plataformas há 2 horas atrás. Aí quando você olha, você, bingo! Gente, é esse apartamento. E aí, então assim, mas não, a gente não pode contar com a sorte o tempo inteiro, né? Mas seriam mais ou menos essas faixas de preço. E se a pessoa, ela quer desistir, aquele cenário lá que você tinha colocado, a pessoa alugou e dali 3 meses ela quer desistir. Como que ela faz para desistir? Cenário de extrato de contrato é o mesmo do Brasil. O contrato aqui assinado, exemplo, assinei um contrato à distância, Roberta, né? Tem validade legal, jurídica, da mesma forma que a assinatura presencial, a caneta, a mão, é a mesma coisa. Então, a partir do momento que você assina um contrato, você assume uma responsabilidade que você estava ciente daquele valor de aluguel, de tudo que estava incluso, do local onde ele era situado e tudo mais, por 1 ano, a duração do contrato, né? Então, para você desistir daquilo, existem alguns cenários possíveis. O primeiro, quero desistir, vou pagar multa contratual. Aqui não tem uma coisa assim de a multa contratual vai ser sempre tantos % do valor do aluguel. Não, esqueça isso. Cada proprietário, cada cabeça é uma sentença. Então, se o proprietário achar que ele vai cobrar de você 2 aluguéis como multa contratual, vai caber a você aceitar ou não os 2 aluguéis de multa contratual, ou ter um bom relacionamento, uma boa conversa com o proprietário para ver um acordo onde ambos tenham boas saídas, vamos dizer assim, né?
seja bom para as duas partes. O que eu tive de experiência aqui foi repassar o aluguel, cenário, né? Fechar o contrato apresentando uma outra pessoa. Eu fiz isso pro apartamento da minha mãe. Então, como era um apartamento perto do metrô, num valor achado, foi muito fácil. Foi assim, foi colocar, em questão de horas já tinha fila para ver o apartamento. E aí eu consegui rasgar o contrato e começar o outro. Né, rasgar assim, tem um papel, um documento dizendo que você então não tem mais nada dali em diante, né? E uma coisa interessante também é que aqui a gente tem a eletricidade que segue você, né? Então daí você desvincula o seu nome da eletricidade naquele apartamento e passa. Exatamente. O que as pessoas próximo. Não podem de jeito nenhum vou contratar um aluguel já pensando no repasse. Esquece essa ideia. Por quê? Porque nem todo proprietário aceita repasse. Existe... É isso que eu ia chegar. Não é que é fácil assim. Tá contando um exemplo que deu certo. Mas se o proprietário ele tem o direito de falar que ele não quer a pessoa, né? E aí a gente entra numa coisa curiosa que, tipo, por mais que fale na lei, não pode ser preconceituoso, não pode julgar por isso, aquilo. A realidade é diferente porque ele não justifica que ele não quer. Então, assim, não, porque é brasileiro. Ele não justifica que é a nacionalidade que está impedindo. Ele só diz, não, eu acho que você não tem, um exemplo, tá? Eu acho que você não tem uma comprovação financeira suficiente para arcar com aluguel. Ponto final. Isso não é preconceito, entendeu? É questão mesmo de segurança financeira para ambas as partes. Porque se você deixar de pagar o aluguel, o proprietário, ele vai ficar em maus lençóis. Né? E você também, porque aqui as pessoas elas não pensam que aqui referência é uma coisa importantíssima. E o que é referência? É o meu proprietário atual se comunicar com o meu proprietário anterior e perguntar: a Roberta e o William são bons inquilinos? Eles pagavam certinho? Aqui o pessoal liga, eles pedem, me dá uma referência do landlord anterior. Aí você diz o nome e o telefone do landlord anterior. O cara liga para saber se você é um bom vizinho. Que é justamente para ele não colocar uma pessoa no apartamento dele, tipo assim, qualquer pessoa. Uma pessoa que faz festa, uma pessoa que fuma maconha, uma pessoa que... Coisas que são, às vezes, pré-requisitos que eles não querem no imóvel. Entendeu? Então, eles ligam. E se você não tiver um bom relacionamento com o seu atual landlord, você pode sofrer lá na frente, porque ele pode acabar com você pro próximo landlord. Então, teve esse tumulto de repasse de não sei o que, e você insistindo, porque você já alugou o apartamento pensando em repassar. Então, ele insistindo e ele dizendo, não, mas eu não aceito, eu não gosto dessa questão, não sei o que, papapá. E você lá, insistindo, porque como brasileiro, né, a gente não desiste nunca. E a gente lá, insistindo, e você tá criando uma péssima reputação com seu landlord. Aí, beleza, ele aceita porque ele foi vencido pelo cansaço. Aí, quando o teu futuro landlord liga, ele diz, passou 3 meses comigo, já tá querendo desistir. Então, cuidado pra ele não passar 3 meses com você e também ficar pulando de galho em galho. Aí, o teu landlord que tu tá querendo vai dizer assim, quero não. Sim. Sinto muito, mas next. Então, assim, é muito complicado, entendeu? É um cenário que a gente precisa pensar de uma forma macro e não simplesmente aquele ponto, aquele valor, aquele apartamento, e depois não pensa na consequência que vem lá na frente, né? E um terceiro cenário que você me lembrou agora, porque a gente tá falando isso, se tudo der certo do seu proprietário falar, ok, você me achar uma pessoa legal, a gente passa, não quero prejudicar ninguém, como foi o caso que eu consegui encontrar, eu já apresentei 3, 4. E a pessoa já falou, estudante não quero, vai fazer festa. Mas obviamente deu um motivo, acho que não vai conseguir pagar. Então, a pessoa não vai filtrar, ela pensa uma coisa e fala o que pode. Pensa uma coisa e fala o que pode, e você que tá no meio da jogada, é o seu dinheiro, você quer sair dela. E eu tenho um outro caso que eu lembrei, que eu não sei se aconteceu isso com você, da pessoa querer passar o aluguel para outra pessoa, mas sem contratos. Olha esse lado. Do contrato continuar. Só pelo verbal. Por exemplo, continua no meu nome, mas você que vai passar a morar no meu apartamento, né? Isso é estritamente proibido perante lei no Canadá, tá? Você não pode... Primeiro, você não pode sublocar
A não ser que o contrato permita isso, a não ser que Deixa o contrato quarto, né? permita, tem lá no contrato perguntando se pode ou não sublocar. Se no teu contrato tiver assinado que sim, beleza, vai valer. Se no contrato tiver falando que não, você não pode alugar um apartamento de 2 quartos já pensando em alugar para uma outra pessoa o outro quarto, né? Isso é proibido perante lei, dá um rolo grande e a pessoa pode responder isso de forma, vamos dizer assim, juridicamente falando, né? Então, não é legal fazer isso, tá? E passar uma pessoa... Não, e fora que pode dar um problema. A história que eu tenho é de um conhecido que fez isso, que faltava 3 meses para acabar, e aí ele passou a conta para um casal que ele achou que ia ser legal. E o casal pagou o primeiro mês, segundo mês, desculpa, faltava mais um pouco. E aí não pagava. Quando ele foi lá ver, o casal foi embora, deixou uma zona e ainda teve multa no prédio. Como estava no nome dele, ele que teve que responder. O prejuízo Olha, foi eu vou te altíssimo, dizer, né? Porque ele teve que responder. O brasileiro caiu nesse golpe, ele cai porque quer. Porque nós somos inteligentes o suficiente. A gente vem de um master degree, entendeu? No Brasil, para chegar aqui no Canadá. Nós já vimos. No Brasil, a gente já viu caô de todos os jeitos. Aí chega aqui e cai numa dessa, é porque quer. É pra gente dizer assim, tá vendo? Eu acho é pouco. Porque, gente, tá no seu nome... Acabou. A responsabilidade não é de quem tá morando. Não é o proprietário que vai dizer, tá, não era você que tava morando, não. Então tudo bem, então vamos atrás de fulano que tava morando para ele arcar com prejuízo. Amigo, você não colocou no papel outra pessoa porque não quis. A responsabilidade é tua. O golpe tá aí. Cai quem quer. É literalmente vamos dizer assim, um provérbio brasileiro que você tem que entender que aqui, tudo que está escrito no teu nome é você quem tem a responsabilidade. Energia é do mesmo jeito. Deixei a conta no meu nome, esqueci de passar para o meu nome, o cara assumiu o meu contrato, mas eu não tirei do meu nome a energia. Agora chegou para mim um resquícios a pagar de, sei lá, tantos dólares. Beijo, tchau, sinto muito, mas você vai ter que pagar. O contrato não tá no teu nome? Vai ter que pagar, vai ter que se regularizar com a Hidro-Quebec e vida que segue. Isso vai servir para você, quando dói no bolso, aí a gente aprende, né, lá na frente. Então, isso serve para que você não faça isso novamente. Então, gente, precisa ser tudo muito acertadinho, assim, tudo muito... tá no meu nome, então beleza. Tudo muito preto no branco. Porque, primeiro, a gente não pode confiar de que toda a galera que mora no Canadá é de uma índole maravilhosa. Não necessariamente é assim, então a gente precisa se resguardar de tudo. No geral, aqui eles têm super palavra, muito mais do que a gente tem no Brasil. A palavra aqui vale demais. Se eu tô dizendo que tá acordado, eu tô dizendo que tá acordado. Se eu tô dizendo que tá pago, é porque tá pago. É tanto que recibo de pagamento de aluguel aqui não existe. Não existe isso de eu pagar antecipado e receber um recibozinho lindo, maravilhoso, assinado, dizendo que eu paguei antecipado. Não pagou? Não tem lá registrado no banco que foi feita a transferência, que a pessoa recebeu, né? Isso aqui para o Canadá já é suficiente. Então, mas a gente não pode confiar que sempre vai ser assim. Então, o quanto você puder se resguardar, melhor, né? Então, cair numa cilada dessa, de você ter uma pessoa para morar no teu apartamento, nem por um mês, você não conhece as pessoas. Por mais que a gente queira ajudar. Mas isso tem bastante. A gente vê bastante na comunidade o pessoal oferecendo que vai pro Brasil ficar 1 mês, 2 meses. Fala, olha, meu apartamento... gela minha espinha pela outra pessoa, alheio, sabe? Você fala, não faz isso. Se dá um incêndio, se roubam, se maltrata a casa, se tem até simples barulho, né? Que aqui tem bastante reclamação. Voltando que você tava falando do apartamento novo, não é só novo estético. O novo geralmente tem uma coisa melhor para absorver barulho. E os velhos, você escuta tudo. Qualquer passo que você dá. Imagina colocar alguém festeiro, né? Pra fazer festa no seu apartamento. Que
você já sabe que vai ter vizinho, que vai dar multa, que vai vir polícia. Olha, uma coisa simples, então, vamos supor, você vai para o Brasil e aí você vai e subloca ali por 15 dias, sei lá, o teu apartamento para te ajudar no aluguel, né? Porque a intenção sempre é financeira. Eu quero que, né, se eu vou passar um mês no Brasil, pelo menos 15 dias aí eu tenho, né, eu só pago 15. E aí, de repente, o prédio é pet friendly. Um exemplo básico, o prédio, ele é pet friendly, o apartamento, teoricamente, é pet friendly, mas no teu contrato de aluguel, em todos os contratos de aluguel, tem uma perguntazinha básica, se a pessoa tem ou não animal. E aí, de repente, você é um cenário que você não tem animal, mas no prédio aceita animal. Aí você subloca para uma pessoa que tem animal. E aí, de repente, o cachorro, vamos supor, da pessoa que entrou no teu apartamento, ele não para de latir. E aí recebe reclamação para o dono do apartamento de que o cachorro do apartamento número 1 não para de latir. Aí o dono do apartamento faz, mas a pessoa não tem cachorro, ela não me avisou que comprou um cachorro pra gente alterar isso no contrato, não sei o que e tal. Olha aí o rolo. Você alugou um apartamento, você assinou um negócio que tem falando que você não tinha animal e de repente você subloca para uma pessoa que tem um animal. E aí você recebe uma reclamação e o dono faz, tem algo estranho aqui. Olha aí a cagada, vamos dizer assim, né? No termo bem fútil, assim. Mas olha aí o desmantelo que aconteceu da situação, entendeu? Então, assim, a pessoa precisa ter, gente, meu Deus, a pessoa tem que prezar o nome. Você tá aqui num processo imigratório, você tem que realmente querer fazer tudo certinho, porque isso pode refletir em qualquer processo imigratório, qualquer plano em relação ao seu nome, né? Já pensou você ficar manchado em alguns aspectos aqui logo no recomeço da tua vida? Não, e esse exemplo que você deu é fácil de cair, porque você fala, que pode ter animal, a tia vem com animal e entra, né? Acontece. Eu tive um primo uma vez que veio em casa, eu esqueci de falar pra ele que não podia fumar. E aí ele fumou mesmo na varanda. É que a pessoa que viu entendeu que era uma visita e que não estava ciente, mas a gente esquece de falar, né? E a maioria dos aluguéis aqui, até falando já disso dos fumantes, a maioria dos aluguéis aqui, eles não aceitam fumar. E não é fumar dentro do apartamento, nem na varanda. Não pode, não é porque você está na varanda que você está fora do apartamento. Não, a varanda ela faz parte do apartamento. Só que é um local ao ar livre, né? Então você não pode fumar na varanda. E muitas pessoas fumantes, eu compreendo perfeitamente a necessidade de fazer, mas assim, cada um com os seus BO, né? Vai ter que sair no frio, no menos 20 e fumar lá na calçada para depois entrar em casa. Porque isso pode dar problema, porque você está infringindo uma cláusula do contrato de que não era permitido fumar e que você está fumando. E isso pode acontecer com essa pessoa que você está, entre aspas, sublocando o teu apartamento. Isso pode dar um rolo muito grande, muito grande. Você já teve alguma pessoa... Existe contrato hoje em dia que aceita fumar dentro do apartamento? Você já viu algum contrato? Todos eu vejo que não pode, sempre falam. Assim, nunca foi, vamos dizer, expresso, né, ali na cara, dizendo aceito fumar. Pelo contrário, tem muitos que vêm com observações, além do que já é dito, vem com observações do que é que não pode fumar. Então, fala sobre cigarro, fala sobre cannabis, fala sobre várias coisas, fala sobre festa, fala sobre som, fala sobre muita coisa, muita coisa. Eu nunca vi um contrato que diga lá, é permitido fumar. Nunca vi. Mas também a gente teve mudanças e mudanças, né? Antigamente podia fumar, foi cada vez restringindo mais. Não poder fumar, até em São Paulo também, né? Anos atrás, nas baladas, fumando, um monte de gente junto, pertinho. Hoje em dia é né, agora. E aquário aí, se quiser fumar. Bom, deixa eu pular aqui para outra que a gente tá. O papo é bom com você. Se deixar, eu vou ficar 3 horas aqui de live. A questão do pet que a gente estava falando, né? Qual proporção você diria mais ou menos que hoje em dia tem que é aceito pet
E eu sei que tem uma diferença entre gato e cachorro. Tem uns que aceitam só gato, tem outros que aceitam gato e cachorro, mas também tem uma limitação de quantos que pode, né? Quanto é difícil encontrar apartamento que possa pet, Roberto? Em termos de proporção, vamos lá. Se eu tenho 100% do mercado imobiliário disponível, 20% ali está aceitando pet, tá? Mais ou menos. Se eu não estiver aumentando ou diminuindo um pouquinho, tá? Vamos usar a margem de erro das eleições. Isso. Claro, sua perspectiva. Então, 20% ali aceita pet. Desses 20%, uma média de 5% dos 20%, ou seja, é como se fosse 5% de 100, uma média de 5% aceita cachorro, tá? O restante, os 20 aceitam gato. Se aceita pet, aceita gato. Já é basicamente meio que isso. O problema maior é cachorro. Então, em 5% ali aceita cachorro. De 5%, 1% aceita cachorro grande. Médio para grande. Então, de 100, se eu tenho 100 opções, uma basicamente vai aceitar ali um cachorro de médio para grande porte, tá? Então, obviamente, gente, tudo isso pode ser mudado, tá? Então, a gente pode encontrar um cenário melhor, um cenário pior, enfim, tudo pode ser mudado, mas quanto maior o animal, mais difícil vai ser. E quanto maior o número de animais, mais difícil vai ser. Vai ser difícil também se a pessoa tiver 2, 3 gatos. Também vai ser difícil encontrar um apartamento, tá? Obviamente, é totalmente diferente a aceitação de um gato para 3 gatos. Porém, é muito melhor a aceitação de 3 gatos do que um cachorro grande. Só para você ter uma noção. Eu prefiro aceitar 3 gatos, que eu sei que não vai meio que fazer barulho, não sei o que, incomodar vizinho, estragar muito o apartamento, etc e tal, do que eu pegar um cachorro grandão que só um latido dele vai assustar o pobre do veinho que mora em cima do meu apartamento, entendeu? Então, assim, isso é um ponto muito crucial, é essa questão do animal. Não venha com uma esperança de que, nossa, não, vai ser... o fulano me disse que o prédio tal super aceita. Sim, o prédio super aceita, mas sempre eles vão perguntar quantos quilos tem o cachorro? Qual é o tamanho do cachorro? Qual é a raça do cachorro? E eles podem negar, entendeu? Infelizmente, por enquanto, eles podem negar. Aí uma lei que vai tirar isso, né? Exatamente. Assim a gente espera, porém a gente não sabe até quando que essa lei vai ser cumprida. Porque assim, uma coisa sou eu colocar lá no meu anúncio que eu aceito pet por causa da lei. E aí eu recebo aplicações de pessoas que têm cachorro e de pessoas que não têm cachorro. Quem é que eu vou escolher? Sim, a gente entra naquele parâmetro. Você pode dar um motivo e, na verdade, você está pensando em outro. Infelizmente, eu acho que a lei vai ser maravilhosa para que a gente questione. Porém, quando a gente questiona, a pessoa olha para a gente e diz assim, beleza, mas quem é você na fila do pão? Né? Vamos passar para o próximo? Eu mando uma aplicação de um cliente que tem, uma aplicação de um cliente que não tem animal. É meio óbvio, se eu já não queria animal e eu tô aceitando só por causa da lei, é óbvio que eu vou escolher o perfil de quem não tem animal, entendeu? A escolha, ela ainda é um crivo particular, ela ainda é uma coisa que eu é quem vou determinar quem vai entrar no meu apartamento, entendeu? Não tem essa questão de hierarquia por ordem de chegada, aqui não existe isso. Eu fui a primeira a falar, tá, beleza, mas eu fui a 50 e ela me amou meu perfil, vai fechar comigo e não fechar com você que foi a primeira, acabou, entendeu? Fora que a gente tem o pessoal e pessoal, né? Você tem prédios que é um proprietário que você nunca nem vai conhecer, porque é um agente imobiliário que vem falar com você, e você tem muitos duplex onde o dono mora embaixo e aí ele vai querer escolher a dedo quem é que vai ficar em cima, e aí, né? nesse critério, acaba entrando também a questão de criança, infelizmente. Se for proprietários dessa forma que você falou, cenário dessa forma. O proprietário mora em cima ou embaixo e ele está alugando a segunda unidade. A pergunta fatal tem animal? Tem filhos? Qual é a idade dos filhos? Gente, pergunta, infelizmente pergunta. Pretende ter filho? Não, pretende ter filho aqui no
pra nadar e tal, não sei o que, né? Sempre vão perguntar, porque a pessoa ela vai tentar procurar para o cenário. Se eu moro no apartamento de baixo e uma pessoa vai ficar no apartamento em cima, eu vou procurar o cenário que não me incomode, quer dizer, que me incomode o mínimo possível. Se possível, que não me incomode. Entendeu? Aqui eles levam. Eu já vi anúncio até falar de que queria pessoa sozinha. Eu não sei se isso pode na lei, mas já vi vários falando assim, que seja sozinho, que não quer nem casal. Não tem. A pessoa tá procurando uma pessoa sozinha. Escrito em lei, não, mas, por exemplo, eu tô com uma cliente agora para agosto, que semana passada eu visitei o apartamento, chegou um rapaz junto comigo, ele visitou primeiro, quando eu entrei no apartamento ele estava finalizando a visita. Ele ia morar sozinho e a minha cliente também sozinha. Ele não tem animal e a minha cliente tem um gato. Quando eu conversei com a dona do apartamento, ela disse, não, quem me mostrou o apartamento foi o pai dela. E aí ela escolheu a gente, no caso a minha cliente sozinha com um gato, do que escolher o cara. Porque na cabeça dela, o cara jovem vai fazer mais baderna, vai levar alguém pra dentro do apartamento, e nananã. Então, assim, pode correr o risco de fazer mais festa, pode correr o risco de fumar mais do que a mulher, apesar de que isso aqui a gente não vê muita distinção disso, não. Mas, assim, na cabeça dela, o cenário de uma menina era melhor do que um menino sozinho. Se eram 2 solteiros, ela preferia uma mulher, porque ela achava que ia cuidar mais do apartamento, etc e tal, do que um homem solteiro, né? Então, aí a gente lida com diversos cenários, e ela tinha gato, então ela aceitou o animal, preferiu uma mulher com um animal do que um cara sozinho, entendeu? Infelizmente, gente, a gente só vai saber na dinâmica do dia a dia e do perfil. É muito inconstante, não é uma matemática exata. Falando em perfil e bairros, a questão de bairros aqui em Montreal, o que pega muito, que eu vejo para famílias que vêm, é porque quando você vai matricular o seu filho numa escola, tem que ser no bairro onde você mora, a não ser se acabou a vaga, daí vão te mandar para um próximo. Mas a priori você vai escolher um bairro. Muitas vezes eu vejo estudante perguntando que bairro que tem uma escola boa, quer dizer, a pessoa está indo direcionada, critério escola. Você já recebeu um pessoal também pedindo bairros que tivessem escolas boas? Escola boa é um critério que eu boto um asterisco, né? Eu já recebi clientes que só queriam morar em determinados bairros. Eu tô com um que chegou semana passada, agora dia 4 de agosto, que eles já tinham morado aqui, a criança já tinha estudado em uma escola em 2019, e ela só queria no bairro, na região que essa escola atendesse, porque ela tinha gostado da escola e ela queria que o filho retornasse para essa escola. Então, aí foi um caso bem específico. Escola boa, eu costumo perguntar para o cliente assim, o que é que você quer na verdade, para o seu filho? Porque se você está vindo para uma escola francesa e o seu filho não sabe de francês, qualquer escola que tenha um bom acolhimento, aí já são perfis diferentes. Existem escolas aqui que são excelentes e que ela não tem um bom acolhimento. Então, o que é que você prefere? Você quer que o seu filho esteja em uma ótima escola ranqueada e que ele tenha um péssimo acolhimento, ou que você tenha uma escola mais ou menos ali no ranking médio, não precisa ser a mais baixa, mas no ranking médio, e que ela tem fama de ter um excelente acolhimento, que as crianças, os adolescentes, elas se dão super bem, que todo mundo tem uma fácil adaptação, para que ele aprenda a língua francesa, e aí depois, no futuro, você coloca ele em uma outra escola, vocês se mudam, enfim. Tem essas duas coisas. Eu acho isso importantíssimo. Eu digo isso porque eu tenho um filho de 15 anos e para mim a principal... De 15 anos? Conservadinha no forró. Roberta. Não sou velha, porque realmente eu comecei cedo. Mas... Então, assim, eu tenho um filho de 15, Luiz Felipe chegou aqui com 13. E quando a gente foi ver a escola dele, para mim era primordial
que ele não se sentisse excluído, que ele não se sentisse inferior, porque Luiz Felipe é muito tímido. Para pedir uma água no restaurante, ele prefere ficar com sede do que ele levantar a mão e dizer: garçom, eu queria uma água. Até no Brasil. Então, assim, olha a minha preocupação. Pô, ele vai lidar com um cenário diferente, com uma adaptação diferente, e ele não sabe a língua, ele não sabe um ai de francês, ele não sabia nada de francês. E aí, a minha preocupação com ele era: eu preciso de uma escola que o acolhimento para ele seja bom. Ou seja, que acolha, que entenda que ele é um imigrante, que ele não sabe do idioma, e que aí faça o processo dele se adaptar melhor. Segundo o tempo dele, né? Assim, preservando um pouco mais essa questão. Até tem a Ivete está perguntando onde encontramos uma lista assim de escolas de bom acolhimento. Eu conheço alguma lista que tenha isso, mas eu diria, né? E aí eu pergunto para você se você concorda, Roberto, para conversar com mães aqui. Tem grupo no Facebook, Mães em Montreal, que elas ajudam demais. Você põe lá, joga na enquete, o que vocês estão achando da escola, bom acolhimento? Ali você já vai ter uns reviews do que o pessoal tá achando da porque escola, só né? tem listas de ranking relacionado como se fosse o MEC, né? Aquela escola que é ranqueada conforme o MEC, conforme o Enem, é mais ou menos o ranking que tem aqui. Não existe um ranking de escola de bom ou ruim acolhimento, né? Isso não tem. Então esse é meio que uma questão primordial. Existe aquelas pessoas que querem que o filho estude em uma escola anglófona, ou seja, que o ritmo da escola seja, primeiro, o idioma seja em inglês. Então, isso tem alguns bairros específicos que tem escolas, não são todos os bairros de Montreal que tem escolas anglófonas, né? Então, existem bairros específicos dessas escolas. Nas escolas francófonas, aí existe a fama, às vezes, de alguns bairros que é melhor para escolas primárias e não muito bom para escola secundária. E já tem outros que têm escolas secundárias maravilhosas. Então, vai muito de caso a caso, entendeu? Eu não tenho como chegar para você e dizer assim: ai, Ananda, vai para esse bairro. Porque possa ser que esse bairro, na tua prioridade de valor, ele não esteja encaixado, entendeu? Então, é muito caso a caso, mas no geral, se você está chegando do Brasil, seu filho não sabe o idioma, a escola do bairro vai ser bom para ele. Uma coisa é, se o seu filho souber o idioma e ele já vai entrar assim, valendo na escola para fazer prova, e já tá perto de college e tal, né? São outros 500. Mas se a criança ela é pequenininha, gente, a escola que tiver professoras que você sinta no primeiro contato, professoras amorosas, né, já tá valendo, sabe? A gente precisa relaxar um pouco. A gente vem com muita cabeça de Enem, de escola boa, de escola não sei o que, do Brasil e parará. Enquanto aqui, a gente só precisa que o nosso filho seja bem tratado. E que ele entenda, e que ele consiga dizer que ele quer fazer xixi, e que ele precisa beber água, e que ele tá com fome. A gente só precisa de escolas que compreendam isso. Quando a gente tem essa escola nesse primeiro ano, seu filho tá pronto para ir para qualquer ano, entendeu? Para qualquer escola depois do primeiro ano. Então, tem casos de amigas minhas que ela mora em São Laurent, que é em um local, e o filho estuda em Downtown, porque escola secundária você pode, né? Estudar em outro bairro que não seja o seu, desde que você comprove que o seu filho tem habilidade para aquela escola. Então, como o filho dela toca, tem essa pegada musical, ela queria ir para uma escola secundária que tivesse o foco nisso. Então, como ele tem a habilidade, a escola aceitou ele. É igual a universidade, ele aplicou e a escola aceitou, fez um teste com ele e aceitou ele. Então, ele estuda em Downtown, um menino de 13 anos, 14, eu acho. Isso eu já acompanhei uma amiga colocando os filhos que não foram aceitos. Também acontece às vezes de não ser aceito. Né? Então é muito pessoal. Você falou uma coisa brilhante que depende qual que é o foco, se a criança já tem, se não tem, se é muito tímida, se é extrovertida, se tá no pequeno, vai nos 4 para 5 anos, um ano de garderie, né, a creche, vai conseguir pegar o idioma e daí já vai para a escola que é supimpa, né, porque quanto menor a criança, mais pondinha. Né, rapidamente vai estar te corrigindo no francês e no inglês. Mãe, não é assim.
O meu critério para colocar a minha filha foi o cheiro. Aí você vai falar, o cheiro? O cheiro da cozinha daquela creche tava assim, flutuando até a cozinha. Eu falei, aqui tem amor. Alguém para cozinhar desse porte, né? Assim, não era uma escola com uma infraestrutura super nova, porque eles não se apegam tanto a isso, mas assim, a comida, o acolhimento, o abraço. Então, pra mim, foi isso, assim, eu entrei na escola, senti o cheiro, a comida é feita lá, de árabe, uma comida deliciosa. Falei, então, nossa, aqui minha filha vai ficar bem. Pois é. Pelo menos então, esse foi o meu critério. Como os critérios, eles mudam, né? Quem diria que eu estaria escolhendo uma escola para o meu filho por causa do cheiro da cozinha? Sabe, no Brasil isso é fora de cogitação. Você vai escolher por causa da segurança, por causa do que é da fama da escola, porque realmente você sabe que é uma escola boa, não sei o que. Você leva vários critérios. Tem gente que escolhe no Brasil até porque a escola é cara, então significa que ela é boa. Aqui você não tem esse parâmetro, né, para você levar. Então você vai ter que buscar outros parâmetros. Que aí aqui a gente sai um pouquinho do racional e a gente vai um pouquinho pro emocional, porque a gente já está num processo de mudança, de abalo psicológico, emocional muito grande. Então qualquer coisa que aqueça um tiquinho assim no seu coração, você tá se apegando. Exatamente. Eu quero saber se a escola é ranqueada. Eu senti assim que o meu filho aqui, ele vai ter um bom relacionamento, ele vai realmente vai ser acolhido. Então é aqui que eu vou ficar. Depois eu penso, daqui a um ano eu tenho coisa mais importante para pensar, importante no sentido de eu preciso pagar as contas, eu preciso primeiro arrumar um emprego, eu preciso primeiro conhecer pessoas, fazer uma amizade, para depois eu ver se realmente é nesse bairro que eu quero ficar, se é nessa escola que eu quero que meu filho fique, se é aqui que eu quero firmar a raiz, entendeu? Nunca a pessoa firma a raiz no primeiro apartamento que chega, no primeiro bairro que chega, porque várias coisas vão te levar para outro bairro, seja uma amizade que você faz, seja um emprego que você precisa ficar mais perto do emprego, seja o college que tá pesado e você precisa, né, ficar mais perto do college, enfim, muita coisa vai te tirar desse primeiro apartamento. Esse primeiro apartamento é somente para você ter um abrigo bom para chegar. Para você chegar confortável, mas aí depois de um ano, tchau, sabe? Vai procurar realmente o rumo que a tua vida, o que você veio buscar aqui. Porque a maioria das pessoas não vieram para o Canadá buscar o primeiro apartamento. A maioria. Existe casos de match, mas também existe casos de que a maioria não veio buscar essa realidade. Mas também... Não, e fora que a sua família pode mudar, né? Pode crescer, pode ter pet, pode ter filho. Tem muitos pode casos. Diminuir também. Tem divórcio. Muito caso de divórcio, tem muito caso de casamento. Então, assim, tudo pode mudar, tudo pode mudar. A família pode aumentar, pode vir uma gravidez aí depois. É muita coisa que pode acontecer, muita coisa. E você faz casa também? Ou é só apartamento? Tem casa? Quando a gente acha a casa dentro do budget, tá tudo certo. O meu problema é que é alto, né? Se a pessoa estiver procurando um chalé, a gente vai achar um chalé. Se a gente estiver procurando uma casa, vai achar uma casa. Se estiver procurando um apartamento, vai achar um apartamento. Desde que o perfil e a realidade da pessoa se encaixe no que a pessoa quer, né? Mas assim, não é limitado só para apartamento, não. A gente fala muito apartamento porque é o comum. Casas dentro de Montreal, elas são super caras. Aí a gente pode falar para aluguéis assim, mais de $2.500, $2.800 a $3.000, né? Então não é todo recém-chegado que chega com esse perfil, tá? Mas casa existe, são pouquinhas, mas existe alguns cenários que a gente trabalha com casa também. E para fechar o negócio de bairro, assim, tem alguma peculiaridade que você costuma a passar um pouco? Por exemplo, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu escutei é: pega qualquer lugar, menos Montreal Norte, porque lá é violento. Então, assim, é famas, entendeu? De bairro. Teria alguma coisa, ou eu entendo que tudo é muito relativo e você vai ter sempre essa coisa, mas alguma peculiaridade que você tem para bairros que você já indica num perfil, no outro, você fala que tal conhecer, entendeu? Como indicação? Tem alguns pormenores que eu sempre observo. Primeiro, se você tá chegando com criança pequena, eu não indico downtown.
ponto. Ah, mas eu quero ficar em downtown. Concordo. Beleza, vamos para downtown então. Mas a minha opinião profissional é que famílias com crianças pequenas, vá para a região central, mas não necessariamente em downtown. Porque você saiu do Brasil, com certeza, para procurar uma qualidade de vida, onde você possa andar assim mais tranquilo na rua, etc e tal. E a realidade de downtown, ela pode bater muito de frente com o que você tinha no Brasil, ou até mais do que o que você tinha no Brasil. Então, você vir com criança pequena e a criança pequena ficar se deparando com, enfim, muitos mendigos, muitos drogados no meio da rua, isso pode não ser a realidade que você queria. Então, eu sempre digo, é criança pequena, é adolescente, não vai para downtown não, sabe? Vai para outra região. Então, isso é um primeiro ponto, mas a gente vai para onde o cliente mandar, a decisão final é do cliente. Montreal Norte, eu também excluo da lista. Eu nem mostro apartamentos de Montreal Norte para nenhum cliente, eu não mostro. E quando o cliente me mostra algum anúncio de Montreal Norte, eu digo, não vamos para essa região não, tem região do outro lado da ilha que é o vizinho ou embaixo, que é bem melhor. Mas por quê? Eu não tenho cliente em Montreal Norte, eu não conheço ninguém que mora em Montreal Norte que possa me dizer o contrário. Eu gostaria, inclusive, de ter diversos feedbacks sobre lá, mas, infelizmente, é onde as línguas falam de maior número de concentração de gangue, uma criminalidade um pouco maior. E quando eu digo criminalidade um pouco maior, gente, esqueça a cidade mais segura do Brasil, esqueça. Eu tô falando um pouco abaixo disso, inclusive, né? A criminalidade da cidade, a gente não chega nem perto do que se traduz às cidades do Brasil, né? Então, não é mesmo você ficando em Montreal Norte, você não vai ver a realidade que a gente vê no Brasil, né? Talvez uma vez eu vi no jornal aqui, desculpa te interromper, mas é que assim, me assustou o que estava escrito. Eu sou de São Paulo, já reparado pelo sotaque. Dizia assim, Montreal está assustado. 2 homicídios no ano. Então, assim, não tem cidade, eu acho que não tem cidade nem no Brasil que não tenha quer dizer, que tenha só 2 homicídios, né, no ano inteiro. Então, assim, a gente, independente de onde você esteja aqui em Montreal, você vai estar em uma situação de segurança maior do que o que você tinha no Brasil. Não estou dizendo se é bom ou se é ruim, maior do que o que você tinha no Brasil, você vai ter. Mas eu não gosto muito de oferecer Montreal Norte por esse motivo, porque qual é o meu maior medo? É uma situação mais segura do que o Brasil mas aí pode acontecer com um cliente meu e ele falar, você me colocou em um local exatamente numa fria. Então, assim, óbvio que em qualquer lugar, se você estiver em Westmont, gente, Westmont aqui é Beverly Hills de Montreal, tá? Então é mansões, é casonas, não tem nem metrô perto, que é justamente porque a galera de lá não precisa de metrô e nem de ponto de ônibus. Então, assim, então não tem nem metrô próximo. Então você pode estar em Westmont e você ser roubado, e você ser assaltado, e pegarem tua mochila, você deixou em algum canto e a pessoa levou. Aqui não vai ver muito, né, de assalto, aqui a mão armada e tudo mais, mas pode ser que você dê um deslize e, enfim, a oportunidade fez ali um ladrãozinho, um furtinho. Exato, a gente sempre fez ali um furto. Então, isso você pode estar em Beverly Hills, entendeu? Indo pegar o seu Porsche, mas você pode ter esse acontecimento pode acontecer com você. Então, a gente não está no parque da Disney, mas se eu puder evitar, se a gente está em um bairro que está sempre no noticiário, sabe, mesmo que seja um noticiário bobinho ali do Instagram, um Instagram de notícia, não sei o que, mas a gente tá vendo sempre ali Montreal Norte, né? Por que eu vou colocar lá se eu tenho mais outros 99 bairros para oferecer? Entendeu? Então esse é um critério que eu uso e de fato eu não indico muito Montreal Norte, mas se por favor alguém assistir depois que mora aqui em Montreal e que mora em Montreal Norte ou que mora muito próximo e tiver uma opinião totalmente aversa a isso, vem conversar comigo, porque o meu conhecimento ele vai conforme o que eu ando, o que eu indico para o cliente, o que eu tenho de feedback e quem mora aqui que me dá o feedback. Então isso para mim é importantíssimo. Se você morar em Montreal Norte, por favor, fala comigo. Me diz o que é que você acha. Muito legal, Roberto. Você tá aberta a novas... Mas você vê, uma coisa que eu sempre escutei, eu tô há 12 anos aqui, e você
também escutou a mesma coisa. Então, assim, não é que eu tirei da cachola, que eu sempre escutei isso. Antes de vir, só não Montreal Norte. Eu lembro que ficou marcado, assim. É onde você vê os lugares mais baratos, né? Aí você fala, mas tem lugar aqui. Tem, mas é Montreal Norte. Então tá bom, então não vou pra lá. O preço de Montreal Norte, ele não é tão mais barato do que outros bairros que são super legais e até mesmo são bairros ao redor, entendeu? É muito engraçado aqui. É um bairro vizinho, mas muda completamente. Parece que tem um muro. Assim, que divide, entendeu? Muda completamente. Então, não é porque você tá vizinho a Montreal Norte que você vai sofrer, nossa, a mesma... Não, gente. Você pode estar, inclusive, no limite inicial de Montreal Norte e não sofrer com isso. Porque, obviamente, no bairro tem uma região mais específica lá dentro e tal, que pode acontecer mais coisas. Então, assim, é a pessoa não ir com esse pensamento e primeiro confiar. Se por um acaso você contratar um serviço de housing, que é o que eu faço, você precisa confiar no que a pessoa está falando, né? Porque apesar de eu nunca ter morado em Montreal Norte, mas a minha vida inteira, dia a dia, de 9 da manhã a sabe lá Deus que horas, é respirando coisas sobre bairro, localização, Montreal e papapá. Muito mais às vezes do que quem mora aqui há 10 anos, né? Então, pois é, então é muito isso. Então, confia numa opinião. Eu não sou dona da verdade, ninguém que trabalha com house é dono da verdade, nem corretores imobiliários são donos da verdade. Por quê? Porque eu não posso dizer que eu morei em Montreal Norte, por exemplo. Eu não morei em Montreal Norte, então não é E mesmo se morasse, foi uma experiência que você teve, o pessoal pode ter sido diferente. Então, a gente vai cair de novo na coisa. É a mesma coisa que eu falo de Longueuil, né? Eu vi aí que Alice mora em Longueuil, eu também moro em Longueuil e eu amo, mas nem todo mundo tem perfil para morar fora da ilha, entendeu? Então, assim, é um local que eu indico de olho fechado. De olho fechado. Se você quer ter aquela realidade, assim, de um sonho americano que teve que se tornar canadense, vamos dizer assim, por causa da facilidade de vir para cá, vá para fora da ilha. Você vai ter esse cenário de até mesmo ter chances até de morar em casa, possivelmente mais do que dentro de Montreal. Mas não é todo o perfil de família que tem para você morar em Longueuil, entendeu? Nem todo mundo pode morar em Longueuil, vamos dizer assim, né? Eu me preocupo sempre com as pontes quando eu penso para morar fora. O tamanho das pontes, quanto que vai ter de trânsito, né? Mas tem muita gente depois da pandemia, então tem bastante trabalho de casa, né? Remoto, que daí, enfim, tem vários amigos que daí saíram de Montreal. Isso teve, assim, bastante gente que saiu de Montreal e acabou indo morar em Brossard, Longueuil, Laval. Tem muita gente que vem para fora daí também, porque é inegável. O custo de vida de aluguel aqui é muito mais baixo do que dentro de Montreal. Eu moro em um apartamento de 3 quartos, que o meu tamanho de apartamento, pela minha experiência, o meu tamanho de apartamento, o meu estilo, desse apartamento eu estaria pagando a média de 2.400 dentro de Montreal. E eu tô pagando absurdamente menos do que 2.400, entendeu? Então, assim, eu tenho a mesma qualidade de vida, óbvio. Hoje eu posso dizer, tem carro, eu consigo me deslocar para Montreal com facilidade, chego no centro de Montreal em 22, 25 minutos eu tô no centro de Montreal, entendeu? Então, assim, tenho essa facilidade, mas pago menos. Então, sabe, é muito relativo. Tem gente que se... Exato. Depende do perfil, depende. Se a pessoa vai todo dia, no horário de rush, enfim, o que ela vai precisar, né? E aí eu já puxo sardinha, porque isso é uma coisa que a Roberta pode estar fazendo, que é verificar o seu perfil, para ver o que ela pode indicar, porque não tem uma resposta absoluta para um monte de questões, né? E aí eu volto pro cheiro de novo. O apartamento, quantos que eu já não vi que eu falei, nossa, a foto me enganou. Chega lá no apartamento, já começa aquele... Você fala, nossa, aqui não dá pra morar. Sei lá, tem uma comunidade cultural ali que vive, que vai sempre ter aquele cheiro da cozinha, que vai pegar no seu apartamento e você não vai aguentar. Ou, enfim, às vezes tem lixo que fica na frente. São coisas que você não vê na foto pra poder comprar à distância, né? Isso que eu acho que é uma das coisas mais interessantes de estar contratando um serviço, o seu serviço, por exemplo, porque você vai lá e verifica. Pode não ser o que ela vai morar pro resto da vida, obviamente, não é o caso, mas pelo menos você vai poder estar contando para ela o que tem ao redor, como que é o bairro, o que
o que acontece ali fora Com das fotinhas do Instagram. Assim, na maioria dos meus feedbacks eu sempre digo, olha, faz jus ao que você viu, tá? É muito igual ao que você viu no anúncio, as fotos estão, né, fidedignas, vamos dizer assim. Quantos e quantos apartamentos? Gente, a foto, o que acontece? Primeiro, o que acontece aqui? Eles não vão ficar tirando foto e nem filmando o apartamento a cada desocupação. Eles pegam, às vezes, aquelas fotos de 5 anos atrás. Não é o mesmo apartamento? Bota a mesma foto, sabe? É no prédio, é a mesma. Quantos apartamentos? Eu comecei a falar com a pessoa do apartamento, ele diz, ele é bem parecido, bem similar com o que está na foto, mas ele tem um layout na cozinha diferente. Ou seja, já não é o mesmo apartamento, precisava ter outras fotos. Mas eu só vou saber conferindo, indo visitar e conferindo. Aqui tem muito disso, gente, eles são muito preguiçosos, eles não capricham nas fotos, muitos, né, muitos. É ao contrário do Brasil. No Brasil a gente tenta maquiar o máximo possível, que é para poder vender, né? Aqui não, aqui eu vejo anúncio que às vezes eles tem anúncios que eles colocam fotos muito bonitas, e aí quando você entra, às vezes é até anúncio de foto 3D, de programa, né, de arquitetura, e aí quando você vai entrar no apartamento, você vai não é aquilo. Como também tem fotos que às vezes me surpreendem, fotos que você vê assim, umas paredes vermelhas, laranjas, não sei o que, e quando eu entro no apartamento, o apartamento tem um espaço maravilhoso e tudo mais, é só questão mesmo de ajustar assim, a gente pode fazer a pintura do apartamento para branco, sabe, é um detalhezinho. Então aqui tem muito dos extremos, quando não é 8, é 80, mas uma coisa é fato, tem que olhar pessoalmente, né? Tem que ter uma pessoa, seja você contratando house, seja você pedindo favor para um amigo, seja você sabe lá Deus, faça um sinal de fumaça, mas tenha alguém visitando o imóvel para dizer assim, ele é realmente, primeiro, ele realmente existe. Segundo, eu conversei com a pessoa pessoalmente que me mostrou o apartamento e é assim, assado que vai acontecer o teu processo de aluguel. Terceiro, o apartamento realmente é bom, o apartamento range o piso, o apartamento tem uma acústica ruim, o apartamento é muito cheio de mato, o apartamento é sujo, o apartamento é fedido, tem muito mofo, enfim, tenha alguém para dizer alguma coisa para você, porque chegar no escuro e você não ter visto, você pode dar de cara com um apartamento que na foto estava lindo, numa chamada ao vivo estava maravilhoso e de repente a pessoa te remanejou para uma outra unidade, ou de repente a pessoa mostrou um apartamento que era desse jeito e disse, o outro apartamento que é realmente o que você vai alugar, ele está finalizando reforma, não sei o que, e você não pôde entrar. Aí ela acabou filmando um similar, só que esse similar era ótimo para você. E aí o outro, o que realmente você vai alugar, não é o que você gostaria de ter, né? Então, assim, é uma faca de dois gumes, sabe? É aquilo, o Canadá é 880, não tem outra explicação para dizer. E você, quando vai buscar apartamento, você pede antes para dar uma olhada com câmera? Não. Ter que ir até lá ou não? Não, eu vou visitar. Primeiro, depende das fotos. Se o apartamento tiver pouca foto, eu sempre pergunto, você tem mais fotos ou um vídeo do apartamento, né? Não tenho e tal. A depender da região, eu já consigo saber se realmente o apartamento é parecido com o que tá lá nas fotos ou não. Então, eu costumo dizer pro cliente, esse apartamento tá massa, tá ótimo e tal, não sei o que, mas eu só vou realmente saber visitando. Ele não tem vídeo e etc e tal. Tem outros apartamentos que já disponibilizam vídeo. Então, eu mando o vídeo pro cliente, a gente já vê o vídeo antecipado do apartamento, mas mesmo assim eu vou lá conferir. Mas eu não faço chamada ao vivo com o corretor, por exemplo, para poder ir depois visitar. Por quê? Porque esse corretor vai 2 vezes no mesmo apartamento. Então, ele não vai querer. Entendeu? Então, ou ele faz a chamada ao vivo e não vai comigo depois, ou ele vai comigo. Então, se realmente o apartamento valer a pena, aí eu digo pro cliente, vale a pena a gente fazer uma visita e tal, vamos fazer a visita. E aí a gente vai. Já tem apartamentos que eu conheço, que eu já visitei muito o apartamento, eu já vi a estrutura da área comum e tudo mais. Eu já conheço
você já conhece. Já tive casos de fechar housing sem eu nem sequer pisar na visita no apartamento. Porque eu disse, gente, eu já aluguei tantos apartamentos, por exemplo, já tem prédio que eu já tenho 7, 8 casais, 8 famílias morando no mesmo prédio. Então eu digo, gente, esse aqui, para o que você quer, é perfil ideal. Aplica depois, quando eu for receber a chave, aí eu faço o vídeo para vocês, não sei o que e tal, mas aí eu já mando vídeos anteriores. Ó, a área comum é assim, a piscina é assim, a academia é assim, o apartamento é mais ou menos assim. Eu já mando o perfil do apartamento. E aí, nesse caso, eu assumo total de bater no peito e dizer assim, é o que vocês querem, é isso aqui. Porque eu conheço o prédio. Eu não faço isso se eu não conhecer. Entendeu? Mas... Claro. Você já sabe como que é o prédio, você já foi lá várias vezes. E a mesma coisa serve ao contrário, né? Eu já, fazendo procuras pessoais por apartamento, ali parece ser bom. Você vai uma, duas, a terceira você fala, não vou mais. Não, já vi que a estrutura ali não vai mudar. Não, o apartamento pode até ter foto boa, já mas teve o em volta que eles não são muda. Maravilhosos, mas que o processo de aplicação deles é péssimo. Já teve vez de eu falar pro cliente, olha, o apartamento é maravilhoso, agora se preparem. Eles são péssimos, eles não retornam, eles demoram um horror para retornar, não sei o que, porque eu já tive vários clientes que queriam aplicar para ele e a gente não conseguiu sucesso. Por quê? Porque eles, enrola, porque eles demoram, porque eles não sei o que. Vocês não têm tempo para isso. Então, assim, aí é o cliente que escolhe. Não, mas a gente quer, beleza. Vida que segue, bora lá, vamos tentar, vamos bater a cabeça na parede. Mas, pela experiência, eu já digo, eu avisei. Lá no fim eu digo, avisei, eu falei, Aí vai faltar um mês pra vir, aí vai ter que pegar o primeiro que vier com a entrada na sala, né? Então, aí eu digo, eu avisei, tá avisado. Mas é bem isso, assim, a experiência ela vai levando a gente para dar um rumo melhor para o cliente, entendeu? Então eu já consigo ter esse manejo assim mais fácil. O cliente ele já consegue ser direcionado no rio com a correnteza melhor, sabe? Tem muito isso. Bonito. E em quanto tempo antes, com antecedência, ele deve falar com você? Depende. Qual que é o ideal? O cliente ele pode já falar comigo antes de ter o visto aprovado. Não precisa esperar o visto aprovar para poder falar comigo. Porque tem pessoas que o processo de visto é mais apertado, o prazo. Então, se deixar para o visto aprovado, a gente fica com menos de 30 dias para arrumar um apartamento. E isso não é o ideal. Então, assim, geralmente é uma média de 2 meses antes da chegada que o cliente está começando a falar comigo. Além de isso, no final de 3 meses para 2 meses, o cliente já está conversando comigo. Contratação, também 2 meses ali mais ou menos já está contratando. O que é que eu não posso fazer? Eu não consigo operar um milagre com menos de 30 dias. Consigo, mas é aquela coisa, não temos muita opção, é isso que temos e vai ter que fechar com isso. Por quê? Porque a gente não tem tempo, a gente também tem que levar em consideração que a gente vai buscar, que a gente vai discutir sobre esse imóvel, que a gente vai mandar contato, vai tentar fazer contato, e às vezes pode ocorrer deles não responderem ou não responder num tempo que a gente gostaria. Então a gente precisa contar com esse processo. Se for com 20 dias para você chegar, vai ser assim, meu amigo, é esse aqui e acabou. A gente não tem muita opção para ficar discutindo, não, porque essa janela é virada para não sei para onde. Não, é porque não temos tempo para analisar isso, entendeu? Temos tempo para dizer. O feitiço não tá bom aqui, vamos ter que mudar. Temos tempo para estar analisando energia, entendeu? Então, assim, é muito complicado. Então, tem que ser. Se tiver cachorro, então tem que procurar com 3 anos de antecedência na regra dos 5%? Não. Vai continuar sendo nesse prazo de 3 para 2 meses, mas a pessoa sabendo do que a gente pode encontrar em termos de dificuldade, entendeu? Então, assim, eu aconselho que a gente pode pesquisar apartamento antes do visto estar aprovado, Roberta? Você pode começar a partir de agora e só chegar no Canadá daqui a 3 anos. A gente pode fazer o que a gente quiser, mas eu não
indico. Você pode nos contratar antes de ter o visto aprovado. A gente faz a call, a gente alinha perfil, a gente faz contrato, inicia a questão de pagamento, a gente faz toda a parte burocrática. Mas eu só inicio de fato a pesquisa quando a pessoa diz visto aprovado. Por quê? Porque eu vou pesquisar, você vai amar o apartamento, eu vou visitar e você não vai poder alugar porque vai pedir o visto e você não tem. Então é melhor não sofrer igual a peru de Natal de antecedência. Não vamos sofrer por antecedência, vamos esperar no dia que o visto for aprovado e você me comunicar, eu já tô aqui procurando para começar a enviar para você. Por quê? Porque aí a gente vai poder visitar, a gente vai poder aplicar e quando eu visito, a aplicação, ela às vezes é no mesmo dia da visita. Não pode demorar, senão a gente perde o apartamento. Então, eu vou visitar, você vai morrer com burros na água, vai amar o apartamento, vai se frustrar, a gente não vai aplicar. Então, não vale a pena, entendeu? Então, por isso que precisa ter um processo aí de 3, 2 meses antes, pra gente começar a conversar, eu começar a entender o teu perfil, a gente começar a traçar determinadas coisas pra só ficar pendente o início da busca quando o visto for aprovado, entendeu? Não, até me surpreende, é pouco tempo. Eu tenho muitos alunos que chegam e com a questão ainda procurando college, tá querendo ver bairro e morar. Aí eu falo, calma. Adianta. Tudo no seu tempo, né? Você pode ver vídeo, você pode pesquisar e tudo mais, mas de fato, entrar no apartamento, a gente vê aqui como é assim. Que quer, leva. Até porque os anúncios, fechou. Não tem tempo para ficar pensando muito. Disponíveis por muito tempo. Exatamente. Uns não ficam. Quando fica muito tempo, você também desconfia, não desconfia? 3 semanas o apartamento anunciado, 3 semanas, 1 mês o apartamento anunciado. Gente, não alugou por algum motivo. Não alugou por algum motivo, então começa a desconfiar, né? Às vezes, inclusive, é anúncio isca. Tá lá anunciado há 2 meses, o apartamento não necessariamente é aquele. O corretor, ele deixa lá como isca, você vai entrar em contato e ele te redireciona para uma outra unidade que está disponível. Nunca é a unidade ao qual o anúncio faz referência. Porque aquele do anúncio já foi alugado. Mas aí ele deixa lá porque o anúncio é muito bom, o apartamento é muito bom, o preço é muito bom. Ele não vai ficar fazendo um anúncio para cada unidade. Se ele tem 10 unidades no mesmo prédio, é um anúncio só para as 10 unidades. E ele vai redirecionando conforme os contatos, entendeu? Então, se tiver há muito tempo, são esses 2 cenários. Ou o apartamento não presta, ou então tá lá um anúncio isca para você. Entendi. É legal essa dica. Bom, a nosso tempo aqui já estourou, mas está na felicidade. Muito bom conversar com você, Roberta. Obrigada pelo seu tempo. A gente vai deixar gravada a live com o seu contato, enfim. E quem está procurando apartamento, a gente indica a Roberta, que vai poder verificar todas essas nuances que, para quem tá de longe, assim, é aquilo que a gente tava falando, dá para fazer, tudo você pode fazer sozinho, né? Mas você pode ter um profissional que vai te poupar tempo e poupar aí algumas experiências meio frustrantes, porque depois que você assina o contrato, aí você tem que arcar com exatamente. O que você assinou. Quem quer fazer o processo sozinho, fala comigo, porque a gente tem uma consultoria especializada com um tempo maior, aonde eu passo todo o passo a passo do que é que você precisa fazer para você fazer sozinho também. Então, se você acha que é conveniente você economizar, esse que eu digo sempre assim, cuidado com barato que pode sair caro, mas se mesmo assim você acha que quer economizar, antes de qualquer coisa, fala comigo. Falou, não sei o que, tira uma dúvida, enfim, tem mais ou menos algo direcionado, vem conversar, vem compartilhar, e aí depois você decide o que é que faz sentido para o plano Montreal do cliente, né, da pessoa. Mas não faz sem ter nem sequer uma orientação, nem sequer um conselho, vamos dizer assim, não faz. Pegue um conselho com alguém, com algum profissional, com alguém que trabalha na área e tudo mais, para poder até fazer sozinho. Não faz do nada. Não faz, que não existe assim, não, vai por esse caminho que vai dar certo. Não necessariamente. Então tem que ter realmente uma jornada cuidadosa.
Legal, então você faz tanto a parte da consultoria, se a pessoa não quiser fazer, de você ir buscar o apartamento também para poder dar uma orientação. É igual a gente de imigração. A gente de imigração também, a gente sempre indica, faz pelo menos uma consultoria, pelo menos para saber o seu perfil, saber para onde você vai mirar e para onde você vai. Daí você resolve. Exatamente. Você quer a pessoa te ajudando nesse caminho ou você quer quebrar a cabeça para poder encontrar os pormenores. Os dois são possíveis. Depende de quanto tempo você quer gastar naquilo você também. Falou agora certo. Né? É basicamente isso. Vem, tira dúvida, vê se é isso mesmo que você quer e depois você decide. A decisão é sua, se fecha um serviço ou não, né? Seja de imigração, de visto, seja o que for. E aí, mas não faz sem ter pelo menos conversado com alguém, entendeu? Uhum. Tá bom. Roberta, a gente vai ficando por aqui. Satisfação falar com você. E para todo mundo que assistiu a live, obrigada pela presença. E qualquer dúvida, a gente está à disposição. Maravilha. Maravilha. Obrigada, Tá bom? Nanda. Beijo, gente. Tchau, tchau.